Bem, então dando continuidade, né, a esse conteúdo da termodinâmica, né, que tem, na realidade, é uma introdução ao nosso estudo da termodinâmica. Estamos aqui conhecendo algumas informações, fazendo uma coletânea de informações que vão nos introduzir no conteúdo da termodinâmica, né? Então a gente já falou sobre a definição de sistemas, da relação entre a interação que existe entre sistema e a vizinhança. Já falamos também na aula passada de algumas propriedades, né, de algumas grandezas que são propriedades particulares do universo. A gente vai até comentar um pouquinho delas hoje, antes de entrar na discussão propriamente dita dos postulados tais quais apresentados pelo no Kali, né? Então, de início, né, vamos relembrar alguns pontos que a gente já considerou, são alguns postulados, né, que são importantes. Então, foi postulado na aula passada que existe uma propriedade do universo que é chamada de subenergia, tá bom? Ou seja, a energia do universo, que não pode mudar, não importa qual processo aconteça no universo. Então, o valor total dessa propriedade, chamada energia, é fixo, não aumenta nem diminui, então não varia. Por outro lado, existe uma outra propriedade do universo, chamada de sua entropia, que não pode, aliás, que pode apenas mudar em uma direção, não importa qual processo ocorra no universo. Então, diferente da primeira propriedade do universo, diferente da energia, que a energia do universo é um valor constante, e aí a gente tem o princípio da conservação da energia aí, né? Uma expressão do princípio da conservação da energia. Aqui para a entropia ela nunca se mantém o seu valor fixo, mas a entropia total do universo sempre varia numa determinada direção. Ou ela sempre aumenta ou ela sempre diminui. A gente não definiu aqui, perceba que a gente não definiu em que direção ocorre essa variação da entropia, mas que ela sempre está mudando, tá? E se ela sempre muda, é sempre numa direção, ou ela sempre aumenta ou ela sempre diminui. A gente já pode, a partir de agora, desse momento mesmo, a gente já pode adiantar a declaração de que a entropia sempre tende a valores crescentes. Então a entropia sempre aumenta, ela nunca diminui, tá bom? Então a entropia do universo está sempre aumentando. Por outro lado, a respeito da energia, embora a energia total do universo seja constante, seja fixa, tenha sempre um valor fixo, mas os processos da natureza ocorrem sempre buscando situações de menor energia. O fato da energia de um determinado processo, de um sistema, né, sempre procurar situações de mínimo, enquanto que a entropia sempre procura configurações de máximo valor, são na realidade manifestações de um princípio, né, que já foi considerado pelos pesquisadores desde muito tempo, que é o princípio de extremo. Então a energia e a entropia elas obedecem a esse princípio de extremo. Quer dizer, o que é o princípio de extremo? Ele diz que uma grandeza, os processos físicos que ocorrem na natureza tendem sempre ou a maximizar o valor de uma propriedade, de uma grandeza, ou a minimizar esse valor. No caso da energia, os processos físicos eles ocorrem na direção a seta do processo busca sempre aquela direção onde o valor da energia é o menor possível. Já para a entropia, o sentido dos processos é diferente. É a configuração que o sistema físico quer alcançar é aquela de máxima entropia. Bem, o terceiro ponto a gente declarou também a existência de uma escala absoluta, né, que tem um valor mínimo definido como zero absoluto. E esse zero absoluto é aquela situação, aquela temperatura na qual a entropia de todas as substâncias tem o mesmo valor, tá? Muito bem, então vamos falar agora dos postulados na maneira como é apresentada pela forma didática do Kahlen. Então, o Kahlen apresenta esse primeiro postulado, que existe um estado particular, que são chamados de estados de equilíbrio, para sistemas simples, né?
que macroscopicamente eles são caracterizados completamente pela sua energia interna, pelo volume e pelo número de mols, N1, N2, dos componentes químicos que compõem esse sistema. Então, esse postulado ele diz para nós que existe um estado de equilíbrio, existe uma situação que é alcançada onde nenhuma mudança mais ocorre. Então aí a gente está procurando um estado, um ponto de extremo. Ou ele maximiza alguma coisa ou ele minimiza alguma coisa. Tá bom? Então esses estados de equilíbrios eles são completamente caracterizados pela energia interna do sistema, pelo volume do sistema e pelo número de mols dos componentes químicos que compõem esse sistema. E aí, devemos lembrar que esses estados de equilíbrio, para alcançar o processo para o estado de equilíbrio, são independentes da maneira como eles são atingidos. O estado de equilíbrio existe, não importa a maneira que você utilizou, o caminho que você utilizou para alcançar esse estado. Além disso, esse estado termodinâmico a que a gente se refere abrange o equilíbrio térmico, né, mesma temperatura, equilíbrio mecânico, mesma pressão, e equilíbrio químico, mesmo potencial químico. Então, quando a gente fala de equilíbrio aqui, estados de equilíbrio, nós estamos nos referindo não apenas ao equilíbrio térmico, tá? Que é o que mais comumente as pessoas se referem, equilíbrio térmico. Não, nós estamos falando do equilíbrio termodinâmico, que é bem mais abrangente. Envolve tanto o equilíbrio térmico, quanto o equilíbrio mecânico, quanto o equilíbrio químico. E nesse respeito, né, no capítulo 2, nós vamos falar com mais detalhes quais são os requisitos que o sistema deve cumprir para alcançar esse tal equilíbrio termodinâmico. Bem, outro ponto também que a gente pode considerar é que podemos verificar esse estado de equilíbrio termodinâmico por meio da medida de temperatura, né? Quer dizer, uma vez que o sistema alcançou o estado de equilíbrio, um bom indicativo é o equilíbrio térmico, para a gente sondar esse equilíbrio térmico, né? Uma situação em que a temperatura não varia mais, né? Mesmo que a gente espere a evolução temporal, né? Mesmo que a gente espere ficar aguardando a temperatura de um sistema variar, sondando a temperatura por meio de um termômetro, a gente vai ver aí que alcançado o equilíbrio térmico, então podemos também concluir que estamos numa situação de equilíbrio mecânico e equilíbrio químico, embora nem sempre isso seja o caso, mas é um bom indicativo. E devemos considerar também o conceito de equilíbrio interno. Vamos lá. O equilíbrio interno ocorre quando não há fluxo de calor entre as diversas partes do sistema. Quando isso acontece, todo o sistema está na mesma temperatura, então já temos a situação de equilíbrio interno. Também envolve não haver fluxo de matéria entre as diversas partes, tá? E nem a mudança do volume, tá bom? Bem, então, lembrando aqui o problema básico da termodinâmica, né, tem a ver com a evolução temporal de um sistema. Então, por exemplo, se a gente tira o vínculo de um sistema, composto aqui, por exemplo, de dois subsistemas, o subsistema 1 e o 2, então as paredes é um cilindro, as paredes do cilindro é adiabática, não permite a troca de calor, nem varia, são paredes rígidas, então não varia o volume. Dessa forma, o que é que nós temos? Uma vez que estamos definindo aqui a energia interna, o volume, o número de mols desse sistema, e também o mesmo para o sistema 2, se eu liberar o pistão, liberar o vínculo, o que acontece? Esse pistão pode oscilar, ir para lá e para cá, aí eu liberei para variar o volume, mas eu posso também ter furos nele, né? Microfuros permitindo a passagem de matéria de um sistema, de um subsistema para outro. Então assim vai chegar o momento em que, conhecendo as condições iniciais de cada subsistema e liberando os vínculos, qual vai ser a nova posição do pistão, que envolve definir o novo volume
do sistema 1 e do sistema 2, os volumes finais, a quantidade de mols em cada subsistema e também, consequentemente, a sua energia, as suas novas energias internas. Bem, com isso em mente, agora nós podemos providenciar uma formulação por meio da solução desse problema, refraseando o problema que a gente acabou de descrever, mas agora de uma maneira mais geral. Quer dizer, a gente vê aqui, olha, que dado dois ou mais sistemas simples, como a gente tem aqui, ó, dois sistemas simples, né? Mas até para mais sistemas simples, eles podem ser considerados como constituintes de um único sistema composto. Então veja bem, um sistema simples, outro, mas aqui eles formam um único sistema composto. Então esse sistema composto, ele é dito, né, fechado, se ele é rodeado por uma parede, ou ele é limitado por uma parede que é restritivo com relação à energia total, ao volume total e ao número de mols de cada componente do sistema composto. Então essas paredes aqui, elas não permitem a passagem de calor, a troca de calor, nem a mudança na sua forma para alterar o volume, tá bom? E nem é furado para que não permita nem a saída ou entrada de moléculas, tá bom? Os sistemas simples individuais, com um sistema composto fechado, não precisam ser eles mesmos fechados, isolados, né? Assim, no exemplo que nós nos consideramos, o sistema composto é fechado, né, se o pistão interno é livre para se mover, ou então ele é fechado fora, mas o pistão aqui pode ter furos ou para permitir a passagem, né, de moléculas de um subsistema para outro. Ou então, pessoal, ele pode se mover livremente. Então esses vínculos, ou seja, proibindo o pistão de se mover ou não permitindo a troca de calor ou troca de matéria, eles podem prevenir o fluxo de energia, volume e matéria entre esses dois sistemas simples que constituem o sistema composto. Esses vínculos, essa proibição ou essa restrição de interação, de trocas de energia, mudança de volume, mudança de matéria entre os subsistemas que compõem o sistema composto são chamados de vínculos internos, tá certo? Vínculos internos. Dito isso, se um sistema composto fechado está em equilíbrio com relação aos vínculos internos, e se alguns desses vínculos são então removidos, então certos processos começam a ser, que eram proibidos, agora começam a ser permitidos. Certos processos, como por exemplo, troca de matéria, troca de calor, vai mudar a energia interna, ou também a mudança no volume. Então o que nós queremos saber esses processos, então eles levam a um novo estado de equilíbrio. Dito isso, com essa situação, a previsão, né, ou então a descrição desse novo estado de equilíbrio é o problema central da termodinâmica. Então a gente vai considerar agora situações com dois ou mais sistemas, tá? Uma vez que eu tenho a situação inicial e eu libero os vínculos internos, qual vai ser a nova condição de equilíbrio? É o problema central da termodinâmica. E para resolver esse problema, a gente precisa se apoiar em alguns alicerces, que são os postulados da termodinâmica. Então, um simples critério, qual é então um simples critério para a determinação do estado de equilíbrio final? Então aqui diz, olha, a partir da nossa experiência com muitas teorias físicas, nós devemos esperar que a forma mais econômica, mais simples, né, do critério de equilíbrio deve obedecer um princípio de extremo. Lembra que nós já falamos do princípio de extremo, que a energia tende ao menor valor possível e a entropia tende ao maior valor possível. Então vamos olhar para um princípio de extremo. Então, nós devemos antecipar que os valores dos parâmetros extensivos no estado de equilíbrio final
deve ser simplesmente aqueles que maximizam alguma função. Aqui tem uma nota que diz o seguinte, olha, se você consultar a referência, aqui tem na nota 5 diz, aqui a gente escolheu maximizar, mas eu poderia muito bem ter escolhido minimizar, tá? A questão de escolher maximizar ou minimizar diz respeito simplesmente a uma convenção de sinal, tá bom? Então eu poderia escolher minimizar ou maximizar, não importa. É apenas uma questão de mudar o sinal da função, positivo ou negativo, tá? Então vamos escolher aqui, por questão de convenção, vamos escolher aqui maximizar essa função, tá bom? Portanto, o postulado 2 diz: existe uma função chamada a entropia S, que essa aqui é uma função dos parâmetros extensivos para qualquer sistema composto, definido para todos os estados de equilíbrio. Então a função S, essa função entropia aqui, ela é uma função dos parâmetros extensivos. Vamos lá, o S, a gente vai ver que o S é uma função da energia interna, do volume e do número de mols. Então esse S é uma função matemática, tá? Dos parâmetros extensivos do sistema composto. E essa função S, ela tem um determinado valor para cada estado de equilíbrio. Agora, notem o seguinte, tendo a seguinte propriedade, os valores assumidos pelos parâmetros extensivos na ausência de vínculo interno são aqueles que maximizam a entropia considerada, né, um ponto de vista de estados de equilíbrio, considerando, né, a situação do estado de equilíbrio com vínculo. Então vamos lá, vamos entender isso aqui. Se eu tenho os sistemas, né, um sistema completo, um sistema composto formado por 2 ou 3 subsistemas. Acontece que a entropia desse sistema completo, desse sistema composto, ele é função da energia interna total, do volume total e também do número de mols de cada componente. Muito bem. Dito isto, essa é a situação com um vínculo. Eu estou com um pistão preso. É um vínculo. Essa é a situação de equilíbrio. Então eu olho para a entropia dessa situação. Agora eu vou liberar o pistão, tá? Quando eu libero o pistão, esse pistão, liberar o pistão significa destravar ele mecanicamente, ele pode ir para um lado ou para o outro. Ele pode permitir a troca de matéria entre os diversos subsistemas e a troca de calor, variando a energia interna, por exemplo. Então a gente tira o vínculo e o pistão começa a se movimentar e começa a haver troca de calor até que ele finalmente para numa determinada posição e não tem mais troca de calor, não tem mais troca de matéria nem nada. Então a gente chegou num novo estado de equilíbrio. Acontece que esse novo estado de equilíbrio também tem uma entropia. Comparando a entropia agora com a entropia antes de eu liberar o pistão, a entropia agora é maior. Por quê? Porque o sistema, essa entropia tem a seguinte propriedade: os valores assumidos pelos parâmetros extensivos, ou seja, o novo valor da energia total, do volume total, do número de mols, vai ser aquele que faz com que a entropia alcance o máximo valor em comparação com aquele estado de equilíbrio quando o pistão estava preso. Tá certo? Então a ideia é que a natureza vai buscar situações em que o valor dessa entropia sempre vai aumentar. Muito bem, o outro postulado é a entropia de um sistema composto é aditivo sobre os subsistemas que constituem. Tá? A entropia é uma função contínua e diferenciável e é monotonicamente crescente como a função da energia. Então vamos entender isso, né? Primeiramente, o fato da entropia ser aditiva. Significa dizer que se S é a entropia do sistema composto, então a entropia do sistema composto é igual à soma das entropias de cada um dos subsistemas. Então voltando naquela ideia lá do pistão, com 2 subsistemas,
o sistema 1 e o subsistema 1 e o subsistema 2, a entropia total do sistema composto é a entropia do sistema 1 mais a entropia do sistema 2. É uma somatória, como está escrito aqui. O outro, aí portanto que para um subsistema alfa, o S-alfa é igual ao o S-alfa, a entropia só do subsistema alfa, é uma função da energia interna desse subsistema, do volume do subsistema e da composição molar desse subsistema. Então, se eu tenho um subsistema alfa e um subsistema beta que formam um sistema composto, tá? Um sistema composto só, a entropia do sistema composto é o S-alfa mais o S-beta, ou SA mais SB, ou S1 mais S2, assim por diante. O fato dela ser, da entropia também ser homogênea de primeira ordem, indica que ela obedece a essa relação. Se a entropia é uma função da energia, do volume e da composição molar dos constituintes que formam o meu sistema, então se todos eles são multiplicados por um determinado valor, um determinado número lambda, isso aí é equivalente a eu multiplicar a entropia por lambda, tá? Isso aí mostra que a função é uma propriedade matemática, essa expressão, essa declaração 1.6 mostra que a entropia ela é homogênea de primeira ordem. Além disso, uma outra propriedade também é que a entropia ela varia monotonicamente com a energia interna. Isso aqui implica que a derivada parcial de S com a energia, mantendo o volume e o número de mols constante, ó, lembrando aqui da definição do uso de derivada parcial, então aqui a gente tem nessa representação a derivada parcial de S da entropia com relação à energia, mantendo o volume e os números de mols constantes, a gente anota o que é constante aqui no cantinho, né? Então essa derivada é sempre positiva, tá bom? Essa derivada é sempre positiva. Na realidade, a gente vai ver no futuro que logo que essa derivada aqui ela está associada com a definição formal ou a definição termodinâmica de temperatura, mostrando que a temperatura tem sempre valores positivos, tá? A temperatura tem sempre valores positivos. Aí você lembra, por exemplo, mas eu também já vi falar na TV, eu também sei que existe a temperatura de menos 10 graus Celsius, né? Menos 10 graus Celsius. Temperatura não é negativa? Para essa escala Celsius, sim, eu tenho valores negativos. Mas aqui nós estamos falando da temperatura termodinâmica, no nível de uma escala termodinâmica absoluta. Tá? A definição termodinâmica de temperatura não permite a existência de temperaturas negativas. Então, isso aqui, o fato de eu não poder ter temperaturas negativas, por exemplo, na escala Kelvin, né, que representa essa escala absoluta que nós estamos falando, lá na escala Kelvin a temperatura começa do zero e cresce positivamente. É o que está exposto aqui. Essa definição, essa derivada de S em relação a U está ligada à definição de temperatura que nós vamos ver mais adiante. Portanto, podemos escrever o S como sendo um S de U, V, N1, tá bom? N1, N2 até o NR. Tá bom? O S é uma função que depende dessas propriedades: energia interna, volume e número de mols. E ao mesmo tempo, uma vez que temos essa relação, podemos inverter a função. Ao invés de expressar S em termos dessas outras grandezas, podemos expressar a energia interna em função da entropia, volume e número de mols. Podemos também expressar colocando a expressão do S como uma função de UV, N1, N2, eu posso colocar o N multiplicando o N em evidência, né?
Então, aí eu posso aproveitar a propriedade da entropia de ser uma função homogênea de primeira ordem e colocar o número de mols total aqui em evidência. Então, dividindo cada grandeza, né, cada função independente por nzão, pelo número de mols, eu posso escrever S como sendo ns, sendo função dessas grandezas agora por número de mols total. Então, eu estou aqui colocando, na realidade, esse S, o que eu fiz foi o seguinte: eu multipliquei cada uma dessas funções aqui, ó, dessas grandezas por 1 sobre nzão. Eu multipliquei cada um deles por 1 sobre nzão. O meu lambda, né, vamos voltar lá um pouquinho. O meu lambda, aqui, eu coloquei 1 sobre nzão, tá? Quando eu coloco 1 sobre esse nzão é o n1 mais n2 mais n3 mais o nr, tá? É o número de moles total. Então esse lambda aqui sendo 1 sobre nzão, eu posso escrever isso, ó. 1 sobre nzão, eu posso colocar 1 sobre nzão aqui, multiplicar 1 sobre nzão, 1 sobre nzão vezes v, 1 sobre nzão vezes v1 e vai dar isso, ó. E aqui fora eu vou multiplicar 1 sobre nzão também. Quando eu coloco 1 sobre nzão, que é o lambda, né? É equivalente a multiplicar por nzão aqui, para dar o mesmo S. Deu para entender, né? Então, aproveitando a propriedade da entropia de ser uma função homogênea de primeira ordem, podemos expressar a entropia como funções de U por nzão, V por nzão, N1 por nzão e assim por diante. Ou seja, escrevendo S dessa forma, né, podemos expressar a entropia como função de grandezas molares. Por exemplo, a energia total do sistema pelo número total de moles é o que a gente chama de energia molar. A quantidade de energia total por número de moles, né? V total, o volume total do sistema composto pelo número de moles total é o volume molar. Portanto, expressando agora dessa forma, o S, tá? O S como função de... É só passar esse N aqui dividindo esse S, ó. Então eu vou ter o S total por número de mols, tá? É igual ao S em função das grandezas molares. Todas essas informações, elas são importantes para a gente lidar na hora da resolução de problemas. Para a gente conhecer essas propriedades, fica fácil para a gente encontrar a solução para um determinado problema. Então é preciso que, primeiramente, a gente se arme desse conteúdo para que a gente possa, na hora de fazer os exercícios, conseguir ter êxito neles, tá? Enfim, podemos escrever também S como sendo NSzinho UV, são relações derivadas da que a gente já encontrou. E aí apresentamos o postulado 4. O postulado 4 diz que a entropia de qualquer sistema se anula no estado para o qual no estado para o qual a derivada de U ds é zero. Olha só, então lá no começo a gente viu, alguns instantes atrás, a gente viu, olha, vamos voltar aqui, ó. A gente viu que ds du é positivo. ds du é positivo, tá? A parcial de S com relação a U é positivo. Aqui nós estamos vendo que du ds, ou a parcial de U com relação a S, quando for igual a zero, a entropia para qualquer sistema naquele estado, ele se anula, tá bom? Vai para zero. Essa situação é a que define, na realidade, derivada parcial de U com relação à entropia, é o que a gente define como temperatura, tá bom? Então a temperatura ela é definida como a derivada parcial da energia interna com relação à entropia. Então, se isso aqui é a temperatura, quando a temperatura é zero, a entropia para qualquer sistema se anula. Em outras palavras, nós entendemos o quê? Que no zero absoluto, tá?
no zero absoluto, no valor zero da escala de temperatura absoluta, a entropia para qualquer sistema é zero. Bom, aqui nossas referências. Agora a gente pode dar início, né? Exercitar, aplicar isso que a gente viu, tá bom? Para a resolução de alguns problemas.